mas com uma exigência bizarra, a de que as únicas bíblias permitidas fossem aquelas impressas pelo Partido Comunista Chinês. Não tem nem como não rir, cara. Não que dá, também né? precisa legalizar os templos. Pois é, e com a pandemia de coronavírus, templos religiosos tiveram de ser temporariamente fechados em todos os países do mundo. Até a Igreja do Santo Sepulcro, lá em Jerusalém, foi fechada pela primeira vez após a peste negra de 1349. A diferença na China é que o governo decidiu demolir algumas igrejas e prender sacerdotes. Tá aí as imagens, né? Gil? Há inúmeras ONGs que denunciam pelas redes sociais as sistemáticas violações dos direitos religiosos na China, e com a pandemia elas se tornaram mais frequentes. Os cidadãos têm dificuldades em fazer com que as suas denúncias atravessem fronteiras, porque o governo controla as redes sociais e vários sites usados no Ocidente não funcionam no território chinês. Mesmo assim, as imagens chegam. E com o fechamento de igrejas no início do ano, várias igrejas decidiram fazer cultos online. E o governo chinês decidiu se meter nisso também, porque igrejas ilegais começaram a se reunir. Na província de Shandong, no leste da China, o Departamento Estatal Cristão decidiu suspender todos os cultos online e punir com o fechamento da igreja quem desobedecesse a ordem. Isso pode ter se repetido pelo país. A religião é óbvio que traz esperança para as pessoas e elas acreditam em algo que transcende essa humanidade que a gente está atravessando aqui, né? Esse momento em que atravessamos. E isso não é bom para nenhum líder que quer dominar mesmo. Isso é claro, não é? Agora, no caso chinês, a coisa chega a essa bizarrice de destruir o templo, de perseguir pessoas porque não querem que algo substitua o partido. É só isso, né? E ainda tem gente que critica quando eu falo peste chinesa, vírus chinês, porque o vírus veio de lá. Porque veio, não estou criticando o povo chinês, as pessoas, pelo contrário, né? A gente tem muita pena dos chineses. Eu critico a ditadura, o comunismo e esse partido nojento que faz isso com as pessoas. É isso que eu estou me referindo. Para colocarmos em comum algumas notícias importantes, especialmente no que diz respeito à perseguição dos cristãos na China. Os cristãos na China estão sendo caçados, literalmente caçados. E nós precisamos rezar por eles. Na Índia também tem uma perseguição tremenda. Vamos ver se der tempo, eu ainda trato disso aqui nesse podcast. Eu vou ler uma notícia que saiu na CI Digital e que diz o seguinte: o Partido Comunista Chinês, PCC, está oferecendo recompensas monetárias para quem informar sobre a presença de igrejas em suas comunidades. Igrejas clandestinas, evidentemente. A China ameaça retirar benefícios sociais de famílias que se recusam a abandonar a fé cristã. Vamos até a Ásia conversar ao vivo com a correspondente Cíntia Godoy. Cíntia, bom dia para você. Oi, Cris, boa noite para vocês. Pois é, a situação é bem grave, já que muitas dessas famílias dependem desse dinheiro para sobreviver, após o baque que a economia chinesa sofreu com a pandemia. Funcionários do governo exigem que chineses cristãos substituam símbolos religiosos por imagens de líderes do Partido Comunista. Segundo um pastor que faz trabalho missionário em uma aldeia na China, uma idosa teve o auxílio equivalente a R$150 retirado após agradecer a Deus. As ameaças também acontecem nos templos. Cris, Sérgio. Obrigada, Cíntia.